A questão da clonagem, ela ficou muito conhecida, ela foi muito debatida, né, por causa dessa senhorinha aí. Não sei se vocês conhecem a história. Essa é a ovelha Dolly, tá? A ovelha Dolly, ela foi uma ovelha que foi clonada com uma técnica que até então não tinha sido usada para, né, seres desse porte, de porte tão grande. Então, em 1996, a ovelha Dolly nasceu através de um processo, né, que já havia bastante tempo que estava sendo tentado, que estava sendo utilizado, para que a gente pudesse ter a possibilidade de copiar mamíferos de grande porte, né? Então, o que foi feito para a ovelha Dolly nascer? Então, a gente tem aqui uma ovelha que a gente está chamando aqui de ovelha matriz. Tá? Dessa ovelha matriz foi retirada células da mama, então células mamárias, ok? E a gente tem outra ovelha, que foi a ovelha doadora de óvulo. Beleza? O que foi feito? Pegou esse óvulo e retirou o núcleo desse óvulo. Então tirou o material genético e deixou só, basicamente aqui, o citoplasma. E pegou o núcleo, né, o material genético da célula da mama, que foi retirada da ovelha matriz, e uniu essas duas estruturas. Então a gente teve a fusão das células. Como eles conseguiram fundir essas células? Ficaram dando choquezinhos, descargas elétricas aqui. E aí é como se o núcleo da célula mamária entrasse para ocupar o núcleo do ovo, do ovócito 2 aqui, que foi retirado anteriormente. Tá? Depois que essas células foram fundidas, foi induzido a multiplicação dessas células, também por descargas elétricas. E aí essas células começaram a se multiplicar, até formar um embrião, e esse embrião foi colocado, né, no útero de uma terceira ovelha aqui, que a gente vai chamar de mãe de aluguel. Esse conjunto de células dentro do útero dessa mãe de aluguel conseguiu se desenvolver e dar origem ao clone aqui, a duplicata genética, que no nosso caso é a ovelha Dolly, tá? Então, este processo foi feito lá no final do século passado, em 1996. Neste caso, essa duplicata genética ou clone, no caso a ovelha Dolly, ela era idêntica a quem? A ovelha matriz, a ovelha doadora do óvulo ou a ovelha mãe de aluguel? Se você pegasse, né, o núcleo de uma célula da Dolly e fizesse um mapeamento genético, você ia perceber que o material genético da Dolly era igual ao da ovelha matriz, porque é de onde saiu o material genético, né? A ovelha doadora, ela não contribuiu com o material genético, ela só contribuiu com o óvulo que não tinha núcleo. E a mãe de aluguel só abrigou o embrião, ela também não contribuiu geneticamente. Então, a Dolly era idêntica à ovelha matriz, né? Que nem foi a ovelha que gerou a Dolly. Beleza? Essa técnica que foi feita para fazer a clonagem da ovelha Dolly, a gente chama de clonagem por transferência nuclear. O que quer dizer isso?
eu vou transferir o núcleo, o material genético de uma célula para outra, para que essa célula ela consiga se desenvolver, né, sem que tenha a reprodução. E aí, a partir, né, do aumento do conhecimento sobre clonagem, das pesquisas, o homem começou, né, a usar esses conhecimentos, a usar esses conceitos a seu favor. Então, quais são as aplicações da clonagem, né, para a gente, para o ser humano, né? Então, basicamente, as clonagens são feitas para selecionar características que são do nosso interesse. Pode ser um interesse mais amplo, pode ser um interesse mais específico, mas a clonagem ela geralmente vai ser feita, né, quando eu tenho interesse em algum tipo de característica, e aí essa característica vai servir, né, para alguma coisa, e aí eu vou clonar os seres que têm essas características para usufruir mesmo dessas, né, desses seres. Através do processo de clonagem, a gente pode produzir seres vivos que são resistentes a doenças, né? Então aí eu posso modificar geneticamente o indivíduo, e aí com essa modificação genética, eles passam a não ter mais, por exemplo, um receptor para um determinado vírus, eles passam a não ter um receptor para uma determinada substância química, eles deixam de apresentar características que atraíam, por exemplo, parasitos. Não dá para a gente assim falar tudo, porque as possibilidades são imensas. Mas através das técnicas de clonagem, eu posso pegar uma característica que é boa de um ser e implantar essa característica em outro, como por exemplo a resistência a certos tipos de doenças. Posso também aumentar o número de indivíduos de uma espécie. E aí, né, um lado bom, imagina que tem uma espécie que está em risco de extinção. Então, eu vou aumentar o número de indivíduos para tentar fazer com que essa espécie não seja extinta. O grande problema de fazer isso é que se eu estou clonando, a gente tem que lembrar, né? Eu estou copiando um ser que já existe anteriormente. Então, a variabilidade genética da população dessa espécie vai diminuir muito, o que não é uma vantagem, né? Vantagem, né, no ambiente para uma espécie é ter uma variabilidade genética grande para que, caso ocorra algum fenômeno, e aí uma doença, uma alteração climática, uma mudança de disponibilidade de alimento, né, com a variabilidade genética, os seres eles têm maior, a espécie tem maior possibilidade de se adaptar àquele ambiente e não ser eliminado. Quando eu vou fazer essa clonagem para aumentar o número de indivíduos de uma espécie em extinção, eu estou aumentando o número de indivíduos, mas em contrapartida eu vou estar diminuindo o número de variabilidade genética. Outra aplicação da clonagem é para replicar animais transgênicos, né? O que são animais transgênicos? São animais que a gente, né, como falei anteriormente, são animais que a gente modifica geneticamente. Então eu troco lá pedacinhos do DNA para que esse organismo ele passe, por exemplo, a produzir uma proteína de interesse. Né? A gente faz isso, por exemplo, em caso de bactérias. Eu troco um pedaço do DNA da bactéria e ela passa a produzir, por exemplo, a insulina para mim. E aí, com, né, a divisão celular muito grande, a clonagem muito rápida das bactérias, num pequeno espaço de tempo, eu vou ter vários indivíduos produzindo ali uma proteína, um hormônio que é do meu interesse. Ou, né, um gado, eu preciso de melhorar a qualidade da carne. Então eu vou, né, alterar geneticamente esse gado para ele passar a produzir proteínas que vão formar, né, a carne
essas proteínas elas são modificadas para ter uma qualidade melhor. E até para fazer transplantes de órgãos, né? Eu posso modificar geneticamente um órgão de outro animal para que ele seja compatível para um transplante, né? Existem estudos aí, pesquisas que usam órgãos de porco, né, modificados para que eles possam ser transplantados para o homem sem que haja rejeição.